Gente, tudo tranquilo. Manda ver. Tá. Então, a gente estava aqui falando da hipotenusa e do cateto oposto, que isso é o seno. Então, se a gente pegar sempre a razão, a divisão do cateto oposto, do valor dele, da medida dele, né, da medida métrica dele, contra dividindo pela hipotenusa, a gente tem o que a gente chama seno do ângulo. O cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa, a divisão dessas duas coisas. E a tangente é a razão entre o seno dividido pelo cosseno. Ou seja, isso aí é as três principais relações trigonométricas que a gente tem a partir do triângulo retângulo. Pô, que maneiro, porque eu nunca tinha entendido isso dessa forma. São pequenas definições. Bom, beleza, olha só. Isso aí, a gente pegar essas relações e a gente fizer as contas delas, elas têm coisas que são icônicas. Por exemplo, se a gente pegar o seno de 30 graus, quando esse ângulo for 30 graus, e a gente dividir o cateto oposto pela hipotenusa, essa relação dá meio. Se for 45 graus, dá raiz de 2 sobre 2. Se for 60 graus, dá raiz de 3 sobre 2. E, obviamente, que esses números aqui são trocados aqui. Se você pegar de 30 para 60, meio, raiz de 2, raiz de 3 sobre 2, e aqui ele inverte. Né? Tá vendo? Ele é espelhado. Né? E, obviamente, que essa conta aqui é fácil de fazer, porque é só dividir meio por raiz de 3 sobre 2, você vai achar raiz de meio sobre raiz de 3 sobre 2, você vai ver que dá a raiz de 3 sobre 3. É continha. Mas nós não vamos precisar fazer contas tão elaboradas desse jeito. A gente não precisa calcular seno, nem cosseno, nada disso. Mas a gente precisa saber dessas coisas, porque, por exemplo, na navegação a gente usa um negócio que chama apartamento. Que nós vamos ver daqui a pouco o que é. Bom, beleza. Olha só. Então, agora vem algumas coisas que a gente precisa fazer também. Primeiro, o pessoal lá atrás, ele definiu que era melhor dividir uma circunferência em 360 graus. E eu acho que eu já expliquei para vocês dois por quê. Vocês lembram? Tipo, você lembra Francisco do Amapá? Eu vou chamar Francisco do Amapá, Chicão do Amapá e Chicão do Rio. É que ele dá o número de maior divisores, né? Por 3. Exatamente. Porque, lembra, 100 não é divisível por 3, 200 não é divisível por 3, 400 não é divisível por 3, e 360 divide todos os múltiplos de 3. Todos os múltiplos de 3. Então, é por isso que os caras fizeram desse jeito. A gente precisa lembrar de algumas coisas aqui. Toda vez que a gente fizer somas, quando terminar, como a questão toda é até 360, a gente não depois passa a contar. Se eu falar assim, 360 mais 20 graus, eu já sei que são 20 graus, eu não preciso somar mais 360, eu não vou falar 380, porque na circunferência tem no máximo 360. O conjunto máximo é 360. Se eu somar uma coisa maior que 360, ela já é como se eu estivesse somando pegando só a parte dela. 360 mais 20 graus. É 20 graus. A gente já fala direto 20 graus. Bom, esse é o jeito que a gente conta, porque, por exemplo, quando a gente faz soma, né, por exemplo, 10 mais 10, a gente, por exemplo, 10, vou falar diferente, 10 mais 2. Se você somar, dá 12. Mas se você olhar lá na conta do jeito que você faz,
você coloca 0, né, alinhadinho, né? 1, 0, que é 10, mais 2. Você bota o 2 embaixo do 0. Quando você soma, você escreve primeiro 0 mais 2, que é 2. E depois você baixa o 10. Né? Aí você põe o 1 lá na frente e dá 12. É a mesma ideia que tem aqui, é igual, é o mesmo jeito. Só que em vez de a gente somar de 10 em 10, a gente soma de 360 em 360. Então, que coisas que a gente precisa lembrar? Primeiro, que a gente chama de arco... Talvez para facilitar também, sempre que a gente pegar uma soma de ângulos, né, de graus, assim, em que der mais de 360, para a gente saber o resultado, basta subtrair 360 disso. Subtrai os 360. Ou ignora os 360 já, dá na mesma, né? Subtrair é ignorar eles. Tipo, não preciso deles, estou tirando eles fora. Exatamente, estou subtraindo eles. Né? Legal. Então é o seguinte, o que é o arco? O arco é qualquer porção de linha curva e contínua. Um arco é uma porção de linha curva e contínua. Ela não é quebrada aqui, depois tem outro pedaço mais aqui, né? Soma esse com esse, não, é contínuo. Né? Isso é um arco. E ele está definido sempre por duas retas, lembra? Que a gente falou, uma reta vai até o centro aqui, a outra parte até aqui. Bom, quando ele dá a volta inteira, aí não tem reta envolvida, né? Assim, entendeu? Mas você deu uma volta inteira no arco inteiro. É um arco completo de circunferência. Os arcos, a matemática dele é o seguinte. Primeiro, a escala que a gente usa é 360 é uma circunferência completa. 1 grau de arco representa, lembrar, que a divisão depois é de 60 e 60, porque lá atrás os babilônicos, eles não usavam os dedos da mão, eles usavam de 60 em 60. Foi assim que eles definiram e a gente segue usando isso até hoje. Então, 1 grau são 60 minutos. É pegar 1 grau, a gente divide ele, subdivide ele em 60 minutos. E 1 minuto são 60 segundos. Perfeito? Bom, então beleza. A gente lembrando disso, a gente pode começar a fazer a matemática disso aqui. Então imagina o seguinte, aí está uma circunferência. Se eu somar 60 graus com 120 graus, eu acho 180 graus. Ou seja, eu tinha alguma coisa 60, que é mais ou menos aqui, somei com mais 120, né? Que aqui é 90, 120 seria uma coisa aqui. Se eu somar as duas coisas, chego lá em 180, está aqui, beleza. Eu quero somar 140 graus com 150 graus. Já 240, 240. Isso, 240 com 150. Já passa, 360. É 390. Mas 390 é o que o Chicão falou, ignora esses 360, retira ele. Sobra quanto? 30. Foi exatamente o que o Chicão falou. Outro exemplo. Se eu pegar 65 graus e tirar de 40 graus, é uma continha normal nesse caso aí. 25. Beleza. Olha só. Se eu pegar 80 graus e subtrair de 130 graus, fica negativo 50. Mas o que é negativo 50? Pega a circunferência inteira e retira ele 350. Ou seja, se ele deu aqui é o 0, eu não conto aqui negativo. Né? Eu faço o seguinte, pego e subtraio de todo ele, que é 360, subtraio 50 e vejo que dá 310. Esse tipo de conta a gente tem que saber fazer, cara, porque não tem jeito e vai ser cobrado isso na prova de capitão. O tempo inteiro é cobrado nas partes de navegação astronômica e também na rosa de manobra. A gente precisa saber fazer essas continhas. E não pode usar calculadora. Legal, mas você vê, é só mais e menos, né? Que a gente faz. Se a gente pegar agora e falar 70 graus mais 30 minutos, ou seja, metade de 1 grau, né? 30 minutos, somado com 20 graus e 15 minutos. Soma os minutos com outros minutos e o grau com grau. 15 mais 30 é 45. 70 mais 20 é 90.
é fácil de fazer. 50 graus e 40 minutos com 30 graus e 35 minutos. Olha só, estourou aqui, ó, porque eu somei os 35 com 45, mas aqui só pode caber 60. Se eu tirar 75, né, menos 60, sobra 15. Ué, mas agora eu tenho que subir 1 grau, né? Porque eu completei 60 minutos. Quando eu completo 60 minutos, eu venho aqui e coloco 1 grau a mais toda vez que eu completo, né, múltiplo. Todos os múltiplos de 60, eu vou, 60 minutos ou 60 segundos, eu vou subindo, né, para a unidade de escala acima. É isso que faz. A ideia é essa. Pegou isso aí, Chicão? Peguei. Pegou? Beleza. Eu depois vou passar... Isso a gente vai realmente, o Dupont falou, mas eu quero reforçar. Isso a gente vai usar o tempo todo, velho, sabe? Essa coisa de sobrou, sabe, foi mais de 60, aumenta ali um para lá, né? Enfim, isso a gente usa o tempo todo nesses cálculos. Tá? Tem que pegar. Eu acho que é bom você fazer esses exercícios. Eu vou te passar vários exercícios para você fazer esses próximos dias. E, tipo assim, você tem que sentar e tem que fazer, cara. Se você não tiver fluência nisso, cara, não vai dar certo. Você entendeu? Você tem que ganhar fluência nisso aí. Beleza? Legal. E é fácil de errar, mesmo quem sabe, porque é confuso, é um pouco confuso. A gente não está acostumado a contar coisas com 60 direto, não, a gente usa 10, 10, 10. Por exemplo, 140 graus e 55 minutos, quer dizer, é quase 141 graus, né? Tá vendo? Falta só 5 minutos para virar 140 graus. Menos 30 graus e meio, né? A gente pode ler isso aqui desse jeito também, né? O que a gente fez aqui, ó? Tirou de 55, tirou 30, dá 25, essa conta é fácil, e de 140 tirou 30, dá 110. Essa aí é fácil. Mas, ó, essa aqui já é um pouco mais difícil. Por quê? Eu quero subtrair 125 graus e 25 minutos de 70 graus e 40 minutos. Repara que agora, aqui, o que eu estou subtraindo na parte de minutos é menor do que a parcela maior que eu tenho nessa subtração. Tá vendo? Porque nessa parcela que é 125 graus, eu tenho 25 minutos. Mas aqui eu tenho 40 minutos. O que a gente faz? Pega desse 125 e empresta 1 minuto daqui, ou aliás, 1 grau, vira 60 minutos. Então, eu fico aqui com 85. Ó. Por quê? Porque eu emprestei 1 grau para esses minutos. Mas, olha, eu subtraí, ó. Agora, eu não tenho mais 125 minutos, porque eu emprestei 125 graus. Eu tenho 124 minutos, porque eu emprestei 1 grau, que são 60 minutos, para esses 25. Então, 60 mais 25 dá 85. E agora eu procedo a conta fácil. Porque eu estou tirando de 85, eu estou tirando 40. Ué, aí ficou 45. Beleza, e a conta aqui eu faço normal. Mas essa dinâmica é que precisa ter fluência, né, Chicão? E assim, e o lance é que 124 graus e 85 minutos não existe, né? É só para efeito da gente fazer o cálculo, porque, na verdade, não existe essa leitura, né? O certo dessa leitura é 125 graus e 25 minutos, né? Então, assim, isso é meio doido, porque assim, a gente lida para fazer a conta com um número que não existe, né? Então, a gente não fala ele, né? O Chicão falou, ele realmente não existe. Existe 125 graus e 25 minutos, mas para subtrair de alguma coisa que a parcela dos minutos é maior, né? Ela é 40 nesse caso, pô, a gente não consegue subtrair de 25, né? Então a gente vai lá, empresta do grau 60 minutos e coloca lá 60 minutos, adiciona esses 25, aí dá esses 85. Agora a gente faz a conta. Então é o seguinte, a gente só pode fazer contas aqui, né, principalmente de subtração, né, se esse valor aqui for maior do que esse outro que a gente está subtraindo, senão não dá certo. E isso, para entender isso, aí você já entendeu, mas para ter fluência nisso, você tem que praticar.
como qualquer coisa na vida, né? Entendeu? Tem que praticar. Uhum. Beleza. Olha só. E a gente pode fazer contas de multiplicação também, né? 185 graus e 40 minutos vezes 2. Ué, faz a conta. 40 vezes 2 é 80. 185 vezes 2 é 370. Só que não existe, como o Chicão falou, não existe 80 minutos. Existe 60 segundos, 60 minutos mais 20 minutos, que isso é os 80 minutos. Só que essa parte de 60 virou inteira, então ela passa para a escala de cima. A gente transforma ela em grau. Então fica 371 graus e 20 minutos. Mas olha só, 371 também não existe, porque o máximo é 360. Então, a gente vai lá e representa ele como 11 graus e 20 minutos. Então, perceba que a gente sempre tem que tomar cuidado com a escala, né? Segundo e minuto é até 60. E a parte de grau, ela só pode ir até 360. Então, se aparecer uma coisa louca dessa, aí a gente, que nem essa aqui, 371, a gente não pode esquecer disso, porque às vezes os caras colocam na prova desse jeito, para o cara errar, né? Entendeu? Manja? Bom, outra. 233 graus e 57 minutos dividido por 2. A gente pode dividir por 2. É fácil, né? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, 57, né? A gente vai pegar e vai emprestar um grau aqui, porque vai ficar melhor a nossa conta, né? E divide 111,7 por 2, melhor eu começar a dividir sempre para a melhor unidade. 60 por 2 dá 30. Então, você está vendo? Eu vou sair de uma coisa aqui, né? E vou emprestando até chegar no segundo. E aí eu divido 60 por 2. Beleza, dá 30. Agora, eu pego e divido a outra parte, né? 116 por 2, 58. E agora eu divido 132 por 2, que dá 116. Mas a divisão não vai ser cobrada. A divisão parece um pouco mais complicada, mas eu vou passar alguns exercícios, pedir para você fazer, e você vai perceber que não tem dificuldade nenhuma, que é sempre você ir até o limite da escala, que é a parte de segundos. E depois ir dividindo todos esses segundos, e aí sempre em pacotes, formando pacotes nos segundos de 60, né? Depois, se sobra isso, né? Você transfere o que sobrou para os minutos, faz pacote de 60, sobrou, agora passa em grau e faz pacotes de até 360. Né? Lembrar sempre disso, né? da parte da escala. Posto isso, vamos agora, então, entrar na história do sistema de coordenada. Pessoal, eu naveguei nesse barco aqui. Esse barco chama Alexander von Humboldt, que foi um dos maiores biólogos do planeta alemão, né? E esse barco, ele é um barco lindo. Eu tenho um amigo meu que é capitão na Alemanha, ele casou dentro desse barco, né? A mulher dele era suíça, ele chamou 30 pessoas que ficaram durante 15 dias navegando com ele na Europa, e ele parou esse barco na frente do Big Ben lá em Londres, dentro do Rio Thames, e casaram lá na frente do Rio Thames. E aí ele me convidou para ir lá. E ele, durante muitos anos, ele foi capitão desse barco. Você entendeu? Ele navegava. O Cal. Você conheceu o Cal, Chicão? Conheço o Cal, claro. Então, o Cal foi capitão desse barco, cara. Sabia disso? Pô, que maneiro. Não sabia, não. Maneiro. E legal é a história do caralho, né? O caralho é esse lugarzinho aqui em cima, né? E por isso que a gente fala, vai pro caralho, né? Entendeu? O caralho vem do português, que é exatamente esse cestinho aqui em cima. Então o cara sobe todo o mastro e fica lá em cima, que é onde ele faz o avistamento de coisas. Esse é um barco bonito, né? Com um estilo, né, mais antigo, super confortável, gigantesco, né, cara? E anda rápido, é um super barco. E são bonitas velas dele, né, cara? Boa demais. E é uma coisa doida, porque assim, por que ninguém fala assim, quando falar vai pro caralho, é uma coisa ruim, né? Vai, né? Manda uma coisa ruim.
E quando a gente está lá no topo do mastro, não sei se o Alê já subiu em algum mastro. Eu só subi nesse, inclusive. Ah, é? Eu nunca subi Não. em mastro que tem o cestinho lá em cima, mas eu já fui várias vezes, várias não, algumas vezes a ponta do mastro de veleiro. E, cara, uma balançadinha que dá lá embaixo, lá em cima são metros para lá e para cá, cara. É uma loucura, assim. Não, pô, cara, eu vou te falar, o caralho desse barco aí, do Alexander von Humboldt, que ele só tem o caralho no mastro da frente, tá vendo? No mastro, nesse mastro aqui de popa não tem, né? Tá vendo, cara? E você vai Os dois aqui... mastros são do mesmo tamanho, e o caralho é um posto de observação. É um posto só, né? Mas, na verdade, os caras sobem aqui também e ficam pendurados de corda, né? Mas comentar para você que mesmo no caralho lá é desconfortável pra caralho, velho. Tipo, porque fica o tempo todo assim, tá. E os caras usam, Chicão, muitas vezes, cara, porque estão querendo tirar a altura de alguma coisa que quando tá chegando com o sextante, os caras sobem no caralho ali, cara, porque fica mais fácil da visada, você enxerga mais longe, entendeu? Porque muda muito a altura, né? E aí, na hora de descontar a altura do observador, vai somar a altura do mastro, cara. Vai somar a altura do mastro, exatamente. Bom, beleza, vamos lá. Vamos lá. O que são os sistemas de coordenadas? A história é simples. A gente usa sistema de coordenadas geográfica, né, para saber onde a gente está na geografia do nosso globo, para localizar um ponto ou uma região do nosso planeta. A ideia é essa. Então, beleza. O sistema de coordenadas a gente emprestou da matemática. Então, tem duas razões, né, para a gente parar de falar localizações de gênero, tipo a esquerda, a direita, apontar o dedo e falar ali é onde, né, cara? Não tem esse negócio. Não, é mais para cá, mais para lá. Não, cara, isso não dá precisão nenhuma. Então a gente criou um sistema de coordenadas para dar uma localização precisa, né, de um ponto qualquer no globo que a gente está interessado, ou que a gente está, né, a nossa localização. Beleza. Para a gente determinar a localização, em geral, a gente usa o que a gente chama de coordenada geográfica, que é latitude e longitude. Não necessariamente a gente precisa só usar o sistema de coordenadas geográficas. Tem outros sistemas, por exemplo, navegação astronômica, a parte de latitude e longitude não é coordenada geográfica, é o que a gente chama coordenada equatorial. Mas a ideia é a mesma, é pegar o globo e falar o seguinte, olha, nesse globo onde eu estou, eu nem preciso me preocupar com a altura, porque a altura já é um componente que dá tridimensionalidade, lembrando. Num plano sempre tem duas dimensões, né? Que são definidas pelas duas retas que definem um plano, né? Se a gente tem uma coisa tridimensional, a gente tem mais uma dimensão, né? Mas a gente não usa, principalmente navegação terrestre, né? Se for no ar já, aí a gente já usa, né? Por exemplo, um avião, ele precisa saber, porque senão ele vai bater no raio de uma montanha lá, como já aconteceu várias vezes. Então, eles precisam saber a altura também. Mas, para nós, basta a gente saber a localização no plano, assim, entendeu? A gente pode adicionar depois uma questão qualquer de altura. Se a gente estiver no mar, a altura não importa mesmo, cara. A gente não se importa num sistema de coordenadas, a gente falar qual é a nossa altura, porque a gente está num barco, e o barco está muito próximo da água, então ponto, é isso. Legal. Obviamente que para navegação astronômica, a gente vai perguntar coisas sobre a altura, e lá na frente você vai entender o porquê. Mas na localização a gente não precisa da altura, em que lugar a gente está, para falar onde nós estamos no globo. Na navegação, né? Bom, beleza. Como eu falei, tem outros sistemas que a gente vai ver adiante, a gente agora mesmo falou, o sistema equatorial, para ver a história de os astros e tudo mais. Não vamos ver hoje, mas nós vamos ver em outro dia. Latitude, a gente chama latitude um ponto P, que é a medida de um arco meridiano. Olha só, que passa por P, que está situado entre um paralelo que contém P e o Equador. Parece confuso, mas vamos aqui nessa figurinha. Olha só. Esse ponto P aqui, aqui, esse círculo E aqui é E de Equador.
Aqui, ó, é o centro da Terra, lá dentro. A gente não vai lá, mas a gente usa como referência lá. Então, se a gente está num ponto P, esse ponto P, ele descreveu, ele está nesse arco de meridiano, isso é um meridiano, ó. Ele está sobre um arco de meridiano, lembrando que o meridiano é de polo a polo, né? Tá? Que passa, esse arco de meridiano passa pelo ponto P, que ele está situado entre dois paralelos. Quais são esses dois paralelos? O Equador e esse outro paralelo aqui. E isso é o que a gente chama de latitude. A latitude é sempre formada por um ângulo que sai do Equador, centro da Terra, e o local que a gente está. O ângulo, né, esse ângulo define a nossa latitude. Na verdade, a latitude é a altura, então, né, angular do Equador até o paralelo que a gente tiver. A gente pode falar desse jeito também, um pouco menos complicado do que esses outros jeitos que eu falei. Parece confuso, mas se você ficar olhando essa figurinha, muitas vezes você vai entender isso, essa redação que está aí do lado. Lembra, a latitude é sempre expressa em grau, minuto, segundo. Né? E ela se mede daqui do Equador, que ela vale 0, até o Polo Norte, que ela vai valer 90, e do Equador, onde ela continua valendo 0, até o Polo Sul, onde ela vale 90 sul, ou menos 90, como a gente fala também. Beleza. O que é a longitude? A longitude de um ponto P, também desse mesmo ponto P, é a medida do arco de paralelo que passa pelo P situado entre o meridiano que contém esse mesmo ponto e o meridiano de Greenwich. Vamos olhar aqui essa figura, olha só. Aqui esse G é o meridiano de Greenwich. Ele vai do Polo Norte até o Polo Sul. Lembrando que os meridianos, ao contrário dos paralelos, eles sempre têm o mesmo tamanho, que ele vai de polo a polo. A gente está falando de 10 mil quilômetros, lembra, Chicão, que a gente já falou disso na conversa passada? Então, assim, do Equador até lá são metade, né? São 10 mil, né? E com mais 10 mil para cá, 20 mil. Por quê? Porque a volta toda é 40 mil. Bom, beleza. Então é o seguinte, olha só, a longitude é desse ponto P, que a gente já estudou a latitude qualquer, ela é o arco de paralelo, ó, um pedaço desse paralelo aqui, ó. Isso aqui é um paralelo. Por que é paralelo? Porque ele está paralelo ao Equador, tá? É assim que a gente chama, né? Que passa por esse ponto P, né? Que ele está situado entre dois meridianos. O meridiano, cadê aqui? Meridiano de Greenwich está aqui, e o meridiano, né, que contém esse ponto P. Sempre vai existir um meridiano que vai conter o ponto onde a gente está. Lembra que a gente falou na outra aula? Se a gente ficar ombro a ombro, a cada centímetro, milímetro, tem um meridiano imaginário, certo? Não é verdade? Isso. Então, beleza. Então, tá aí. Ele é o ângulo, a gente pode falar também que ele é o ângulo formado entre o centro da Terra e onde está Greenwich e onde eu estou. É assim que a gente lê, ó. Θ é a medida angular, né? Esse símbolo é ângulo do Greenwich, lá, o meu ponto médio lá, em cima do eixo da Terra, e o ponto onde eu estou, que eu estou querendo estudar. Esse ângulo é uma medida angular. Ou seja, tudo, latitude e longitude, são medidas angulares. Só que a longitude a gente conta não igual à latitude, a gente conta sempre de 180 em 180. Por quê? Porque exatamente aqui, eu partindo de Greenwich, quando eu tiver andar 180, eu vou estar ao contrário dele. É só uma convenção que foi feita. Bom, legal. Os pontos sobre o mesmo paralelo possuem latitudes iguais. Quer dizer, se eu pegar um paralelo aqui, eles vão ter todos a mesma latitude, mas vão ter longitudes diferentes, porque eu estou indo, sei lá, a leste de Greenwich ou a oeste de Greenwich. E todos os pontos sobre o mesmo meridiano, eles têm
possuem longitudes iguais. Então, é essa a ideia, né? Isso define, então, as coordenadas geográficas na latitude e longitude. O que são os paralelos? Paralelos são círculos de esfera, né, dessa esfera, cujo plano, né, se você pegar a esfera e cortar a esfera com um plano, né, imagina, pegar uma laranja, quando você passa a faca é esse plano que está cortando a laranja. Né? Quando você pega a laranja e passa a faca perpendicular ao chão, né, onde você está pisando, né, e você está segurando a laranja desse jeito, você está criando exatamente um paralelo a uma referência. No caso, quando você está cortando a laranja, a referência do chão. Então, aqui, os paralelos no nosso planeta são os que cortam a esfera perpendicular ao eixo dos polos. O eixo dos polos é esse aqui. Se você passar uma faca ali, em qualquer lugar, eu estou criando um paralelo. Esses paralelos, a gente usa, primeiro, o equador, que é o paralelo que divide a Terra em dois hemisférios iguais, né? Duas partes iguais. Beleza. O equador corresponde, então, ao grau zero. A gente chama ele de grau zero. Por quê? Porque se a gente olhar na figura aqui atrás, exatamente é isso. Olha só. Se eu botar esse ponto P for descendo, o ângulo vai ficando menor, até uma hora que não vai ter ângulo, porque o ângulo é formado por duas retas, mas quando essa outra reta aqui, que liga de O a P, for até aqui ao ponto E, essa altura não vai existir, ou seja, não vai ter essa reta vai se confundir com essa reta OP, ela vai ser igual à reta OE. Então, isso é um ângulo zero. E lá, quando ela estiver a 90 graus, ela vai estar sob o polo. Então, no polo norte a gente tem 90 graus, no polo sul a gente tem menos 90. Beleza. O valor da circunferência nos paralelos varia conforme a latitude. Né? Lembrando que no Equador, por quê? Porque vai ficando cada vez menor esses círculos. Né? Chegar na tampinha aqui em cima vale zero. Né? No Equador, ele vale aproximadamente 40 mil quilômetros. No polo, ele vale zero. A gente também conversou disso na semana passada. Se a gente percorrer um paralelo qualquer de leste para oeste, ou vice-versa, a longitude varia, né? Enquanto que a latitude se mantém fixa. Então é o seguinte, se a gente pegar um paralelo qualquer, se a gente vier para cá, a longitude vai ficar cada vez maior, né, em relação a Greenwich, que está passando num lugar um pouquinho aqui, mais ou menos aqui, assim, né? Porque aqui é América do Norte, Greenwich é lá em Londres, né? E vice-versa, né? Beleza. Aí nós temos meridiano. Como eles são? Eles são desse jeito. Na verdade, existem infinitos meridianos, assim como existem infinitos paralelos também, né? Um monte deles, né? Quantos a gente queira. Quanto mais a gente dividir, a gente só divide até 60 segundos, mas a gente pode dividir agora em 1000 partes no segundo, em 1 milhão de partes no segundo. Aí vai dando cada vez mais uma precisão. Então, a gente tem paralelos e meridianos quantos a gente quiser. Mas a gente não usa, né? Porque chega uma hora assim, se eu quero saber minha localização, eu que tenho sou grande, todos nós somos grandes, cara, tanto faz se for submétrico, ou seja, centímetro, eu dar minha localização, porque você de longe vai me encontrar, na é verdade. Imagina um barco, então, é mais fácil ainda, porque é maior ainda. Então, eu não preciso ter tantas subdivisões, mas são infinitas, quantas a gente quiser dividir. Beleza. Os meridianos, então, são linhas que passam através dos polos, ao redor da Terra, né? Ele vem aqui, mas tem do outro lado lá. E do outro lado a gente chama antimeridiano, é o nome que a gente dá. Decidiu que o ponto de partida para numerar os meridianos seria o meridiano que passa no Observatório de Greenwich, só uma convenção, tinha que escolher um, convencionou que era lá. Até porque, historicamente, os caras que inventaram o relógio tem a ver com essa história, depois eu conto. O meridiano de Greenwich é o meridiano principal, é a origem de todo o sistema de coordenada. Qualquer meridiano de polo a polo, né, daqui até aqui, vale 20 mil, né, porque ele é metade da circunferência, lembra? Percorrendo meridiano qualquer de norte para sul, ou vice-versa, a latitude varia, né? Porque se eu estiver aqui e sair descendo aqui, eu estou variando a latitude, né? Se eu subir aqui, eu estou variando a latitude agora para o outro hemisfério.
mas a longitude está fixa, porque eu fixei a longitude aqui, né? Nesse meridiano. Perfeito? Bom, legal. Vamos lembrar o que são as latitudes, né? Lembrando, as latitudes são esses ângulos, ó. Quanto mais, e na verdade é uma altura, né? Porque ela é uma medida angular. Ó, o ângulo aqui, tanto faz se eu pego ele aqui, não importa onde eu pegar, para fora, aqui, sempre vai ser a mesma. Porque o que define são as duas retas, é essa reta e essa outra reta. Isso define, por exemplo, aqui 10 graus. Então, se eu sei o raio, né, eu sei falar quanto que é essa medida angular. Então, lembra, as linhas de latitude são medidas a partir sempre do centro da Terra. 1 grau de latitude equivale a 111,12 quilômetros. Lembra? A gente pega o raio da Terra, né, que é 2πr, né? O raio da Terra é 6.398, multiplica por aí dá quase 40.000, 40.000 dividido por 360, né? 360 graus dá 111,12 quilômetros. A gente fez até essa continha lá. Isso aí tem que saber de cor, pessoal. Né? Se a gente dividir de novo esse 111,12 quilômetros por grau, se a gente dividir agora por 60, a gente encontra o quê, Chicão? Manda aí. Não. O Chicão do Amapá. Qual a coisa que a gente encontra? Encontra a latitude, né? Não. Se eu dividir 111,12, agora, isso é um grau, por 60 minutos, né? Eu vou encontrar uma medida angular de minuto. 1 minuto de arco, qual é o valor de 1 minuto de arco? De que ele é? 1.852. Uma milha náutica, beleza? Isso. Então é isso aí. Perfeito. Legal. Vai acabar de novo, pessoal. Eu vou parar aqui antes e já mando o link para vocês de novo, beleza? Ô, Ale, olha só, cara, deu minha hora dos remédios, eu preciso comer para tomar os remédios. Então vai lá, eu continuo com o Chicão aqui, beleza? Eu vou manter aberto, eu só vou fechar aqui, porque a gente ficar circulando aqui, a gente vai comer e tal. Tá bom, fechado. Eu estou acompanhando vocês na medida do possível, beleza? Tá bom, fechado, Falou. cara, beleza.